Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do Saeng Podcast, o informativo do educador, o informativo do trabalhador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem o objetivo de trazer transparência sobre tudo o que acontece dentro do nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos trabalhadores da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com seus colegas. E hoje, no nosso 21º episódio e último em 2025, preparamos um programa especial para fazer uma retrospectiva dos principais eventos e benefícios oferecidos pelo sindicato. Afinal de contas, foi um ano de lutas, conquistas e cuidado com toda a categoria. E para falar sobre assuntos tão importantes, recebemos hoje a Jéssica Araújo, que é a secretária de Saúde e Esportes do Saeng, a Daiane Milena, que é assistente administrativa do sindicato e responsável pelo setor de bolsas, e o Emerson Neiva, que é o nosso diretor tesoureiro do sindicato. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia, Dai? Tô bom, meu querido? Tudo jóia. Então tá certo, sejam muito bem-vindos de volta e vamos fazer um belíssimo programa que é para encerrar com chave de ouro o nosso ano de 2025. Para a gente abrir a nossa conversa, vamos falar dos principais eventos que o Saeng realizou nesse ano. E Jéssica, foi um ano intenso, né, para a Secretaria de Saúde e Esportes. Como é que você avalia tantas coisas que nós fizemos em 2025? Foi um ano intenso, cheio de eventos, e assim, muito bom, só agradecer mesmo. Tá certo. E a gente começou, né, Jéssica, eu vou pedir para o Paulo colocar para a gente aqui na tela. A gente começou o ano com o Dia da Mulher, lá em março, né? Como é que você viu esse evento e teve muita participação das trabalhadoras? Teve, assim, a gente teve uma aderência muito boa, sabe? Porque a gente não estava imaginando o público que a gente teve no Dia da Mulher. E, assim, tudo que a gente pôde proporcionar para elas estarem presentes, a gente conseguiu proporcionar. Que era, muitas associadas falavam, olha, eu não vou conseguir comparecer porque eu preciso do meu filho que me leva. Ou eu almoço com meu marido, o final de semana da minha família. Então a gente conseguiu proporcionar, liberar o acompanhante, a gente conseguiu disponibilizar um espaço kids para a mãe que precisava comparecer e levar o filho. Então tudo que a gente conseguiu fazer para trazer essa mulher, a gente fez no evento do Dia da Mulher e foi muito bacana. E esse evento ele teve também nas regionais, né? Isso, em todas as regionais também teve o evento e foi muito bom. Legal. E aí em abril a gente teve a campanha de vacinação e também a corrida do SAI, né? Como é que essas ações, elas passam também? Como é que elas são recebidas pelos trabalhadores da educação? Pois é, e assim, bem voltado, aí já volta mais para a saúde. No mesmo mês que a gente consegue fazer a corrida e estimular a atividade física dos associados, a gente faz a campanha de vacinação, estimulando a imunização. E assim, a gente fez esse ano um diferencial, que foi o quê? A gente disponibilizou a vacinação lá em Betim também, porque muitos associados tinham às vezes não conseguiam comparecer por esse motivo, né? A distância daqui para Betim é muito grande. A gente conseguiu realizar a campanha de vacinação aqui na nossa sede, lá no laboratório, e também aconteceu em Betim. Então, assim, foi um diferencial muito grande. Certo. E aí a gente avança no ano, né? A gente vai para outubro, onde aconteceu a finalíssima da 16ª edição da Copa SAI de Futsal, que terminou com o título do Marista, que venceu na final a PUC Corel por 6-4, né? E foi esse eu posso falar à parte, porque foi talvez o evento que eu cobri todas as rodadas e tudo mais. Foi um eventaço, foi um negócio que agora a gente tem a nossa rivalidade, que pelo terceiro ano seguido a gente teve a mesma final, agora tá 2-1 pro Marista, né? O título vinha com a PUC Corel, o Marista conseguiu bater por 6-4, conquistar o título, que terminou com o terceiro lugar da expansão PUC Minas também. Jéssica, assim, com tudo lá dentro do sindicato, como é que vocês veem a Copa SAI, né? Ela tá voltando aos pouquinhos, ela tá crescendo de novo, né? Sim, e a gente já tem até agora uma participação maior, né? E querendo ou não, é um momento que as escolas conseguem interagir entre si. E a gente conseguiu também finalizar com um evento muito bacana. A gente fez um churrasco, né? Tudo que os jogadores gostam. Teve churrasco, resenha, teve chopp, né? pagode, foi muito legal. Certo. E, Felipe, eu acho que é interessante também a gente falar com questão dos eventos, da Copa, da corrida, que é uma preocupação do sindicato em promover o momento da saúde da pessoa, né? Então, assim, de estimular que a pessoa faça atividade física com mais regularidade, que a nossa classe tenha essa conscientização, e até colocar também da questão da Copa de
não é uma competição, a gente quer ali uma interação entre a classe, que você conheça o trabalhador da outra escola, que isso se torne um elo, um vínculo forte para a gente. No podcast que a gente fez, especial da Copa SAI, o GB veio, né, que foi campeão, capitão e campeão, e ele falou isso, que assim, eles são rivais na Copa, eles ganharam a final, mas que eles juntos montam um time para disputar outras competições, porque eles acabam se conhecendo, eles ficam sabendo quem joga do que, quem consegue fazer isso. Então, no final, eles têm um time que é a parte que é meio que a junção dos dois finalistas ali. Joga o Pedro, que foi artilheiro da competição, joga junto com ele o GB, e aí ele tava dando isso aí, que ele falou assim, a gente acaba fazendo amigos que acaba sendo amigos para a vida mesmo, porque a gente compete, né, no frigir dos ovos, a gente está competindo, só que a gente sabe que ele é uma escola contra a outra, a gente não tem tanta escolha do que a gente quer fazer, mas fora dali a gente escolhe quem é nosso amigo, quem a gente vai jogar junto, quem vai ser, eu acho que, se eu não me engano, uma das pessoas que joga com ele, eu não sei se é no time ou se nesse time extra, é padrinho de algum filho dele, alguma coisa assim, mas assim, para ter ideia de como que a Copa fez essa junção, esse vínculo extra profissão, né? E a gente sabe que o sindicato proporcionou isso, então assim, Exato. É muito bacana. E aí a gente prossegue para outubro, né? Onde a gente fez o último evento da Secretaria de Saúde e Esportes, que foi o Outubro Rosa. Isso. E também, agora em novembro, a gente teve a inauguração do Espaço Multiuso Maria Alonso, que aconteceu há 2 semanas, né? Isso, no finalzinho de novembro. E assim, o espaço ficou maravilhoso, né, gente? Todo mundo estava presente, né? Exatamente. Ficou lindo o espaço. E assim, agora é um espaço que a gente sempre tem os eventos, a gente precisa locar um local para isso. Hoje a gente tem o nosso espaço e assim, ele tá lindo. E aí a gente passa também, né? Não é só de esportes e lazer que a gente fez evento, né? O sindicato, ele abraça a categoria como um todo e a gente passa exatamente para os eventos dos aposentados, nossos sócios remidos. E aí eu convido a Dai também para comentar aqui comigo, que a gente vai ter as fotos. Esse daí em abril, né? Aconteceu o Dia do Lazer, que foi o primeiro evento dos sócios remidos, né? Que foi lá no... Foi no clube. No Arte Clube, né? Arte Clube. Mudou de nome durante a temporada, eles mudaram de nome. A gente teve que alterar em todos os nossos documentos. Eu lembro bem quando isso aconteceu. E aí, Dai, em junho, a gente teve também a excursão cultural ao Instituto Inhotim, que é essa foto aí da imagem, né? Que é um instituto que o mundo inteiro sonha em conhecer. E a gente tem isso aqui do lado, que é em Brumadinho, se eu não me engano, né? Exatamente. Aqui do lado de Belo Horizonte, inclusive fica a dica de um passeio legal para fazer em família, cultural, né? Que a gente sempre que é o outro lado, né? Lazer, esporte, cultura. Então a gente tem tudo isso para os nossos associados, para os nossos sócios remidos. Exatamente. E passando mais um pouquinho, o sindicato em agosto promoveu também o cinema no Sesc Paládio. Isso que a gente está falando são os eventos que a gente tem para os aposentados. Então assim, é uma categoria que vocês podem ver pelas imagens mesmo, né? Que a gente não abandona quando as pessoas aposentam, né? Que é o que a gente sempre fala, que acontece muito. Né? E o Felipe, até pontuando que a gente tem tido uma participação muito boa nos eventos, né? E nós temos uma faixa de quase 800 sócios remidos. Então, é um número expressivo e que eles continuem participando dos eventos, como estão vindo, porque a tendência da gente estar sempre melhorando. Ampliando, né, os eventos e aí, depois do evento no Sesc Paládio, para fechar o nosso calendário, em outubro aconteceu a comemoração do Dia Internacional do Idoso, que aí esse já foi lá no nosso sindicato, né, lá dentro do SAENG. Aí, Dai, eu queria que você fizesse um balanço desses eventos, como é que eles receberam, como é que os aposentados receberam. Foi muito bem recebido, né? A adesão, a procura foi muito boa, né? Tivemos grande participação dos associados, onde elogiaram muito, né? Agradeceram, principalmente de saber que eles são importantes ainda para o sindicato, que eles participaram da história e participam ainda, né? De certa forma. E assim, o legal é que
não importa o número de vagas que a gente disponibiliza para os eventos dos sócios remidos, eles vão esgotar. Bom, É impressionante como, aquela exato. coisa, né? A gente sabe que eles têm um pouquinho mais de tempo, que a nossa categoria ela é muito braçal, ela é muito dia a dia, corriqueiro, então é uma correria muito grande. E aí os aposentados, eles acabam tendo um pouquinho mais de tempo. Disponibilidade, né? Eles querem encontrar com os colegas, os ex-colegas e tudo mais, eles não perdem a oportunidade. Eu lembro, na do Inhotim, se não me engano, foram 40 vagas, e assim, não demorou 3 dias para encerrar as inscrições. Exatamente. Porque eles foram em massa lá e garantiram suas vagas. E uma coisa que a gente sempre percebe, que eles são muito participativos. Muito. É hora da música, vão todo mundo cantar, vamos todo mundo dançar, tem bingo todo mundo. Principalmente nesse último evento, né? Onde todo mundo tava ali participando, dançando, curtindo, foi muito bacana. Não, certo. Então isso aí demonstra, né, como o sindicato abraça, né, de uma maneira geral essa categoria. Tem evento para quem é novo, tem evento para idoso, tem evento para mulher. Então, assim, todos os tipos de público que a gente tem dentro da nossa categoria, tem pelo menos 1 a 2 eventos anuais que as pessoas podem participar. E assim, igual a gente sempre fala, né, 100% gratuito. O sindicato é a segunda casa. É isso que a gente quer proporcionar mesmo para todo mundo, para vocês aproveitarem, para vocês terem um pouquinho de lazer. A gente sabe, igual eu falei, muito corrido o dia a dia dessa categoria, então na hora que dá pra gente encaixar um espacinho ali pra gente fazer algum evento para vocês, o sindicato tem o maior prazer do mundo de realizá-los. E aí um outro, né, benefício, passando para o próximo assunto do nosso podcast comemorativo do fim de 2025, daí eu queria saber sobre as bolsas, né? Em 2025, novamente, o benefício ajudou diversos trabalhadores da educação, né? Sim. No ano de 2025, todo ano de 2025, nós tivemos 13.629 solicitações de bolsa de estudos. Então, assim, é um número que vem crescendo, né? Número de solicitações, a procura por estudos, né? Por melhorias na educação, seja para o próprio associado, né? Seja para o filho, para o esposo, né? Para os dependentes. E daí, como é que a gente pode falar assim, o pessoal tá aí, já passou o período, né? A gente pensando para o futuro, né? Se 2025 foi bom, a gente espera que 2026 seja ainda melhor. E aí a gente passou, no último mês de setembro, a solicitação para o primeiro semestre e ano letivo de 2026. Porém, ainda não está fechado, não é isso? Não. Como que as pessoas podem fazer para solicitar hoje ainda as bolsas para o ano que vem? As bolsas podem ainda ser solicitadas de forma presencial no sindicato, né? No SAIMG e regionais, tá? Ou enviar via correio, né? Ser enviada, basta entrar no site, está disponível o formulário ainda, onde fala de toda a documentação que deve ser entregue para análise. Tendo o percentual, com certeza iremos atender. E a gente já tem algum balanço de quantos pedidos já foram feitos para 2026? Já foram solicitadas 8.312 bolsas para o primeiro semestre e ano letivo de 2026. Então, se a gente fazer um comparativo ali, faltam 4.000 e alguma coisa para a gente exatamente, já alcançar. E olha que nós estamos em 2025. Sim. E isso é para o primeiro e segundo semestre. Ano letivo e primeiro semestre. Depois temos em abril, que é do dia 1º ao dia 30 de abril, a solicitação para o segundo semestre. Isso. E aí você falou que a pessoa pode solicitar presencialmente, na sede ou nas regionais, e também via correio. Mas tem uma data limite, uma data final para que essa pessoa possa solicitar? Então, Felipe, orientamos a realizar a solicitação o quanto antes, né? Para que possamos analisar, porque o percentual, na medida que vai chegando as solicitações, ele vai acabando, vai diminuindo, né? Prazo, o auxiliar ele tem um limite, que é até 30 dias após o início das aulas, para poder estar entregando na instituição. Mas ele não pode deixar para o último minuto, porque pode chegar no sindicato com a intenção de estudar e quando vai solicitar a bolsa não tem mais percentual para atender, porque já foi tudo distribuído. Certo. Eu tinha mais alguma pergunta sobre isso? E eu acho, Felipe, que é importante também, daí a gente frisar muito essa questão do realmente pedir dentro do prazo. Exatamente. Quanto antes você pedir, vai facilitar mais a distribuição, vai facilitar a vida da pessoa. Sim. Porque a gente sabe que o perder a bolsa é uma situação muito grave, né? Porque a gente sabe que a bolsa ajuda as pessoas, Sim. dá condições dela estudar. E aí, se numa dessas você perde, vamos colocar o mínimo 40%, você já faz uma diferença muito grande. Muito. Então, é muito importante que
se apegue muito nesses prazos. Fazer logo no início, porque facilita a distribuição, facilita a questão do cálculo do percentual. Facilita. E um outro fator também que atrapalha muito a bolsa é a pessoa solicita a bolsa e não vai usar, ela não cancela. E não comunica. Essa E não pergunta comunica que eu o falei, sindicato. eu tinha mais uma pergunta, acabei esquecendo, até Exatamente escrever, é o isso cancelamento. A importância de se Exatamente. fazer esse cancelamento. Né, São duas coisas muito importantes. Solicitação dentro do prazo, para que possamos fazer uma distribuição mais justa, né? Mais, que atenda melhor o auxiliar. E também o cancelamento, porque acontece muitas das vezes, infelizmente, da pessoa não ter a conscientização da importância de fazer esse cancelamento. Por quê? Pega a bolsa de estudos, não estuda. O sindicato não tem como saber se está sendo utilizada a bolsa ou não, né? Então, acontece muito isso realmente. Então, muito importante. Lembrando que a bolsa de estudos, ela para próprio estabelecimento, o percentual ele varia de 50% a 100%, e para outro estabelecimento de ensino é 20% ou 40%. Então, assim, de acordo também com o número total de alunos na instituição e o que nós temos de solicitações de bolsa de estudos para aquela determinada instituição. Não, perfeito. É isso, se você ainda não fez a sua solicitação, aproveita, né? A gente tem que avisar também que agora, final de ano, dia 23, é o último dia de trabalho no sindicato, a gente entra nos recessos de final de ano e a partir do dia 2 entra em férias coletivas, ou seja, o sindicato volta a trabalhar normalmente após o dia 23 de dezembro, somente no dia 19 de janeiro de 2026. Então, se você quer fazer a solicitação presencialmente, aproveita esses últimos dias do ano de 2025 para poder garantir a sua bolsa de estudo. E agora a gente vai passar para o homem do dinheiro, né? Afinal de contas, é uma parte importante, igual a gente fala sempre no início do nosso podcast, a parte de transparência. E aí, a gente olhando para 2025, Emerson, queria saber qual que é o balanço das novas filiações, principalmente do SAI, e o que esse número representa no fortalecimento do nosso sindicato, né? Sim, pois é, Felipe, é muito importante que a nossa classe entenda a filiação, porque a filiação não é só para pedir bolsa, não é só para ter a possibilidade de uma consulta ou de um atendimento dentário mais barato. É o fortalecimento do elo mais fraco, que somos nós, trabalhadores. Esse é o extra, né? É o extra. É o benefício, como a gente fala. Benefício. Então, assim, esse fortalecimento, na hora que a gente vai sentar com o patronal, o sindicato patronal, se a gente tem esse elo fortalecido, se eles percebem que se a gente entrar num momento de greve e vai dar uma bagunça muito grande, então eles acabam recuando. Então, o principal motivo da filiação é esse, é fortalecer a nossa categoria para que a gente possa brigar, possa conseguir mais coisas para essa melhoria da nossa condição de vida. E aí a gente está assim, hoje nós temos uma faixa de 8.300 filiados ativos. Por que é isso ativo? Porque nós temos algumas escolas, algumas empresas que elas descontam essa mensalidade do trabalhador e não repassam para a gente. Isso. Então, no sistema, ele fica inativo, apesar dele não perder os direitos dele. Certo. E a gente também, na prática, né, a gente estava falando, a gente tem muitos benefícios que o trabalhador passa a ter ao se tornar filiados. Quais são os principais, assim, até para importância, a gente sabe, do atendimento jurídico, por exemplo. Sim. Né? E assim, nem precisa ser filiado, é só a pessoa não entregar a carta de oposição que ela já garante esse direito, né? Até é bom a gente bater na tecla, que é talvez a época mais difícil do ano que a gente passa, é assim que a gente assina a convenção coletiva, abre-se aquele período de 10 dias para as pessoas entregarem a carta. E aí as escolas vão lá com práticas antissindicais, dão abono para a pessoa poder sair na hora do intervalo. Então, assim, é uma luta muito difícil, né? Muito, viu, Felipe? E a gente fica, assim, até abismado mesmo com a situação das escolas fazerem isso, sabe? Porque ela quer realmente enfraquecer o sindicato. Exato. Ela quer realmente fazer isso porque sabe que nós que vamos defender a nossa classe. E aí, quanto mais fraco a gente fica, realmente fica mais difícil. Benefícios.
A Jéssica já falou alguns aqui da questão de consulta médica, odontológica, né? Nós temos aí o fundo de amparo, que para a pessoa que entra de atestado e o salário dela vai cair para o INSS, a gente completa aí, tem direito a 3 meses desse fundo. A gente tem o auxílio funeral, que é um auxílio que ninguém quer usar, mas que a gente tem que saber que está lá, porque nessa hora difícil ele pode ajudar muitas pessoas. Então a gente acaba tendo essas possibilidades de ter um facilitador. Só até para passar, né? As consultas, a gente tem 2 consultas grátis, não é isso, Jéssica? O associado tem direito até 2 consultas por mês, tanto para ele quanto para o dependente, tá? Que aí entra pai, mãe, hoje a gente já consegue incluir o pai e a mãe, filho, até 21 anos e esposo. Então, essa é a outra que é sucesso, né? Assim, a gente fala que quantas vagas a gente abre, elas são preenchidas. Pois né? As consultas, sim. E, inclusive, agora a gente já também está fechando a parceria em Itabira, porque a gente não conseguia atender os associados de Itabira, a gente agora já está em processo de finalizar um contrato para atender os associados de Itabira. Mas aqui a gente tem na região central, atualmente, 3 clínicas onde os associados conseguem entrar em contato com a clínica, faz o agendamento e depois manda pra gente um e-mail solicitando a liberação dessa guia. Mas, assim, só entrar em contato, fazer o agendamento, o sindicato libera todos os meses, a gente tem uma cota específica direcionada só para as consultas médicas. E é sucesso. Aí temos também o consultório odontológico, que é o atendimento lá no próprio sindicato. Isso é na nossa sede mesmo. Aí o consultório odontológico é ligar direto para o sindicato mesmo, as meninas atendem, fazem o agendamento. Atualmente a gente está com 2 dentistas lá à disposição, a gente só não conseguiu abrir ainda sexta-feira. Mas de segunda a quinta-feira, atendimento integral do horário de funcionamento do sindicato, de 8 às 17. Esse, só para explicar, esse não é gratuito, mas é um preço bem abaixo do bem mercado. Abaixo. Né? Assim como o plano de saúde, né? Que a gente oferece via Qualicorp, tem, não é isso? A Qualicorp e a Unimed também tem um valor bem diferenciado, bem abaixo do mercado para os associados. E Felipe, uma coisa que a Jéssica falou sobre a cota, que é importante também que o nosso associado tenha esse entendimento, é porque nós temos que ter essa cota. A gente não pode deixar uma coisa livre, porque senão o dinheiro que a gente arrecada ele vai todo só na saúde. E a gente sabe que a gente tem os outros lados que a gente tem que estar olhando também, né? Então, às vezes, o associado ele vai ligar lá e não vai conseguir para esse momento agora, mas para o próximo mês. É lógico que quando é uma urgência, quando é uma coisa mais grave, a gente tenta analisar e liberar, né? Mas não é nem sempre que a gente consegue isso também. Certo. E aí, até para finalizar essa parte dos benefícios, também tem o atendimento psicológico e nutricional, né? Isso, a gente tem a nutricionista que atende na sede, tem nutrição também nas clínicas e tem o psicológico. O psicológico a gente libera hoje, atualmente a gente tem 2 vezes na semana lá na nossa sede e tem as clínicas que também tem atendimento. E assim, é outra especialidade que a gente está usufruindo assim bastante ultimamente. Não, e tem a questão dos convênios também, né, que são firmados pelo sindicato. Sim, que oferece que o auxiliar, exato, que o auxiliar consegue fazer o acompanhamento, buscar no site do sindicato, tá tudo listado ali, o que tem de convênio, parcerias e tal. Aí você consegue filtrar pela região e o que você precisa. Às vezes é um laboratório, um exame, é lazer. Então, assim, o nosso site ele é bem explicativo também. E outra coisa que eu esqueci de falar da filiação, Felipe, é que a gente consegue fazer a filiação tanto pelo site quanto presencial. Então, assim... Você está pulando minha etapa aqui. Porque eu ia até falar isso, assim, a gente... Só para vocês verem, né? A gente começou a falar de benefício, olha o tanto de coisa que a gente já trouxe aqui na mesa. E, assim, isso é sem pegar uma cartilha, isso não é treinado, né? Isso não está no roteiro. Para todo mundo entender mesmo que o tanto de benefício que o SAENG oferece para os trabalhadores da educação. E aí é muito nisso, né? Isso tudo, a pessoa só precisa se filiar. Né? Como que a pessoa se filia? Como é que é esse processo? Ele é simples? Onde que eles podem buscar mais informações? Não, é um processo muito simples, sabe? E assim, aquela pessoa que tiver maior dificuldade, as meninas do SECAD, elas estão lá, a maior boa vontade para poder ajudar. Então, lá no site tem um filia-se lá do lado direito, superior, que é muito tranquilo, vai aparecer um pop-up com todos os documentos que a pessoa precisa enviar. Ou então, se ela tiver dificuldade, a gente sabe que algumas pessoas têm mais dificuldade com a informática, de anexar documento, é só ir presencialmente, levar os documentos lá, que as meninas vão ter o maior prazer em atender e fazer a filiação.
Certo. E eu sei que tem uma porcentagem, mas não dá nem R$40 por mês no desconto dos 3 pisos iniciais ali, né? Isso, a gente tem a mensalidade lá que vai ter uma cobrança de 2% da mensalidade, que é no valor do primeiro piso, né? Então, independente do valor que a pessoa ganha, é descontado o valor do primeiro piso. E a gente tem a contribuição assistencial, que aí são 6% dividido em 2 vezes. Que esse 2026 vai ser fevereiro e março. Então, assim, é muito pouco, a gente sempre fala isso, a pessoa acha que é muito, não, é muito pouco perto de tudo isso que a gente está oferecendo, trazendo para vocês como benefício, como vantagem de ser associado. E além de tudo isso que você vai usufruir, você vai estar ajudando a sua categoria, você vai estar dando força para a sua categoria nessa luta tão difícil que é entre patrão e os empregados, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente está fechando muito bem o nosso 2025. Vou devolver a bola. Vou pela ordem que a gente foi falando para a gente poder fazer nossas considerações finais. Passo a bola de volta para a Jéssica para você deixar seus recados. Felipe, é isso. Eu acho que a gente explicou muito bem. A gente deu aqui um feedback do ano todo, né? E ano que vem a gente tem a festa de 45 anos, tá? Verdade. Vamos ter dia um 8 baile, de abril, dia né? 8 de abril, em comemoração aos 45 anos do SAI. E é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Dai, você também, as considerações finais lá das bolsas? Das bolsas, principalmente, né? Pedir, né, a conscientização do auxiliar em fazer o cancelamento da bolsa de estudos que não for utilizada. Aqueles que ainda têm interesse em solicitar a bolsa de estudos, estamos à disposição, né? E lembrando que o período de solicitação para o segundo semestre de 2026 é do dia 1º a 30 de abril. Não perca o prazo. É bom para o auxiliar, é bom para nós que estamos fazendo a distribuição da bolsa de estudos, né? Saber que estamos ali trabalhando de uma forma mais justa, mais certa, né? Assertiva, né? Com o auxiliar. E é isso, e agradecer mesmo. Muito obrigada. Nós agradecemos. Emerson, seus recados finais. Bem, Felipe, realmente frisar mais uma vez a importância da filiação, da nossa classe estar junto, porque o sindicato, ele representa a classe. Nós estamos aqui lutando pela nossa classe, a gente não está lutando pro sindicato, é para a classe, para fortalecer a classe, para ter melhores condições. Então é importante que a gente tenha esse elo forte, que a gente tenha essa classe com a gente. Unida, né? Unida. E, no mais, desejar aí um ótimo Natal e um feliz 2026 para todos, né, com muita saúde. Isso. Perfeito. Eu também agradeço todos vocês que nos acompanharam durante todo esse ano, né? 21 programas, 21 episódios do SAENG Podcast. Para quem chegou até aqui, lembre-se, compartilhe com seus colegas, mantenha todo mundo bem informado e atualizado sobre tudo que acontece lá no sindicato, porque é importante a categoria estar bem informada e participar das ações que o sindicato promove e também dessa parte que vai começar no início do ano. A gente já tem a entrega da nossa pauta para o patronal e começa essa negociação tão difícil, anual, mas tão difícil que a gente tem ali a partir de abril para lutar por mais direitos para todos nós, né? Para todos nós auxiliares. Então é isso, me despeço de vocês e me despeço de 2025. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.